Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Vamos escutarmos e lermos junto neste exato momento. 1 Samuel 2. A oração de Ana. Ana pronunciou esta prece: exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus, além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganharem o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos enlangue-se. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-los sentar-se entre os nobres e outorgar-lhes um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. Dirige os passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus trovege o Altíssimo contra eles, o Senhor julgue os últimos confins da terra. Dará força ao seu rei, e engrandecerá o poder do seu ungido. Eucana voltou para a sua casa em Ramá, e o menino ficou ao serviço do Senhor, junto do sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram maus. Eis como se comportavam para com o povo. Quando alguém imolava uma vítima, vinha o servo do sacerdote no momento em que se cozia a carne, com um garfo de 3 dentes. E metia-o na caldeira, na marmita, na panela ou no tacho, e tudo o que o tridente trazia, tomava-o para o sacerdote. Assim faziam a todos os israelitas que vinham a Silo. Antes que queimassem a gordura, vinha o servo do sacerdote dizer ao que sacrificava: dá-me a carne de assar para o sacerdote. O homem respondia-lhe: é preciso que se queime antes a gordura. Era muito grande a iniquidade desses moços aos olhos de Deus, porque atraíam o desprezo sobre as ofertas feitas ao Senhor. Entretanto, Samuel, ainda criança, servia diante do Senhor, trajando um efode de linho. Sua mãe fazia-lhe cada ano uma pequena túnica, que lhe levava quando subia com o seu marido para o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher: conceda-te o Senhor filhos desta mulher, em recompensa do dom que ela lhe faz. E voltavam para a sua casa. O Senhor visitou Ana, e ela concebeu, dando à luz 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Ele era muito velho. Porque, dizia-lhes, procedeis desta forma? Sei que todo o povo fala de vossas desordens. Não façais assim, meus filhos. Se um homem pecar contra outro, Deus o julga. Entretanto, o menino Samuel ia crescendo, e era agradável tanto ao Senhor como aos homens. Profecia contra a família de Eli. Certo dia, um homem de Deus veio ter com Eli e disse-lhe da parte do Senhor: não me revelei eu claramente a casa de teu pai, quando eles estavam no Egito ao serviço do faraó? Escolhi os teus dentre todas as tribos de Israel para serem sacerdotes, subirem ao meu altar, queimarem o incenso e vestirem o efode diante de mim. Dei à casa de teu pai todos os sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Por que desprezais os meus sacrifícios e as minhas oblações que estabeleci em minha morada? Fazes mais caso dos teus filhos que de mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas de meu povo de Israel. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai serviria para sempre diante de mim, mas agora, diz o Senhor, não será mais assim.
Eu honro aqueles que me honram e desprezo os que me desprezam. Virão dias em que abaterei o teu vigor e o vigor da casa de teu pai, de tal modo que já não haverá ancião em tua casa. Israel estará acumulado da alegria, e tu verás a angústia em tua casa, não haverá jamais ancião em tua família. Entretanto, não cortarei todos os teus do meu altar, para que se consumande inveja aos teus olhos e se desfaleça a tua alma. O que vai acontecer aos teus 2 filhos Ofni e Finéias, será para ti um sinal, morrerão ambos no mesmo dia. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e minha vontade, edificar-lhe-ei uma casa durável, e ele andará sempre diante do meu ungido. Os que sobreviverem de tua família irão prostrar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um pedaço de pão, dizendo-lhe: admiti-me para alguma função sacerdotal, a fim de que eu tenha um bocado de pão para comer. 1 Samuel 3. O chamado de Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido, e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamaste, eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Pela 3ª vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele, e se ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel. Samuel. Falai, respondeu o menino. O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o que a ouvir ficar-lhe-ão retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra ele todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa, começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família, por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam, e não os corrigiu. Por isso jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã. Quando abriu as portas da casa do Senhor, ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou-o e disse: Samuel, meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. E Eli: que te disse ele? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda a severidade, se me encobrires algo de tudo o que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada ocultar. Eli exclamou: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele. Ele não negligenciava nenhuma de suas palavras. Todo o Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. E o Senhor continuou a se manifestar em Silo. É ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. 1 Samuel 4. A palavra de Samuel foi dirigida a todo o Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-los. Acamparam junto de Eben-ezer, enquanto os filisteus acampavam em Afeque. Os inimigos puseram-se em linha de batalha diante de Israel e começou o combate. Israel voltou as costas aos filisteus, e foram mortos naquele combate cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que nos deixou o Senhor sermos batidos hoje pelos filisteus? Vamos a Silo e tomemos a arca da aliança do Senhor,
para que ela esteja no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. O povo mandou, pois, buscar em Silo a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se senta sobre querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo o Israel rompeu num grande clamor, que fez tremer a terra. Os filisteus, ouvindo, disseram: que significa esse grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento, ai de nós! Até agora nunca se viu coisa semelhante. Ai de nós! Quem nos salvará da mão destes deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Coragem, ó filisteus, portai-vos varonilmente, não suceda que sejais escravizados aos hebreus como eles o são a vós, sede homens e combatei. Começaram a luta e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda, houve um espantoso massacre, tendo caído de Israel 30.000 homens de pé. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pereceram. Um homem da tribo de Benjamim, tendo escapado à batalha, fugiu naquele mesmo dia para Silo, trazia a roupa toda rasgada e a cabeça coberta de pó. Chegou no momento em que Eli se encontrava sentado numa cadeira, à beira do caminho, inquieto e temeroso pela arca de Deus. Entrando aquele homem na cidade, espalhou-se por toda a parte a notícia, e de toda a cidade elevou-se um grande clamor. Eli, ouvindo, perguntou: que clamor é este? Nesse momento chegava o homem para dar-lhe a notícia. Eli tinha 98 anos. O homem disse-lhe: venho do campo de batalha, de onde escapei hoje mesmo. Que aconteceu, meu filho? Israel, respondeu o mensageiro, fugiu diante dos filisteus. Ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado, tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto, tendo ouvido que a arca de Deus fora capturada, e que o seu sogro e seu marido tinham morrido, foi subitamente acometida pelas dores do parto e deu à luz. E estando para expirar, disseram-lhe as mulheres que a cercavam: não temas, pois nasceu-te um filho. Mas ela não respondeu, pois estava inconsciente. Chamou o filho Icabode, porque, disse a ela, dissipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus, e morreram o meu sogro e o meu marido. Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulos 5, capítulo 6 e capítulo 7. Paz e bênçãos a todos.